abraço para todos. A gente estaria fazendo esse estudo, né, no nosso estudo dos pais, nosso grupo de pais. E a gente vai estar utilizando, aproveitando as ferramentas, né, que graças a Deus a gente tem, que possibilita essa aproximação, mas que também possibilita que a gente continue estudando, né, e continue buscando o conhecimento para a gente se aprimorar um pouquinho a cada dia. Então, o estudo de hoje vai ser do livro Lar, Alicerce de Amor, de Lucy Dias Ramos. A página que a gente vai estar estudando é o do tema Viver e Amar, esse daqui, tá? A página é 115. Quem tiver esse livro em casa, quem puder dar uma lida, vale muito a pena. A Lucy, ela fala de uma forma muito clara, né, nos estudos que ela possibilita pra gente. Então, vale a pena dar uma lida, vale a pena se aprofundar nesse texto, que a gente vai estar trazendo aqui um breve resumo, né? E a Lucy, ela começa o texto falando, lembrando a gente, né, que nós somos todos filhos de Deus e todos nós temos o amor divino, a essência do amor divino dentro de nós. Então a gente precisa ter isso sempre em mente, né? De que a gente está aqui com o objetivo de crescer, com o objetivo de se aperfeiçoar, com o objetivo do nosso crescimento espiritual. E esse amor, ele existe em todos nós, né? E aí a gente precisa entender que somente com esse amor, que é essa essência do amor divino dentro da gente, que a gente consegue trilhar o caminho do bem, que a gente consegue nos aprimorar, que a gente consegue ter atitudes dentro da coerência de tudo que a gente estuda, de tudo que a gente aprende dentro da doutrina espírita. Então a gente consegue, na verdade, mudar os nossos comportamentos, tirar todos os nossos vícios, todos os nossos erros que a gente vem trazendo de várias encarnações, quando a gente sintoniza com esse amor e quando a gente está realmente com vontade de mudar o nosso comportamento e de nos aperfeiçoar enquanto espíritos. E quando a gente fala desse amor, a gente fala de um amor perfeito, né? É um amor sublime, é um amor de Deus que existe na gente, né? Não é um amor egoísta, não é um amor que espera algo em troca. É uma essência divina dentro de nós. E ela vai equilibrar todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos, se a gente entrar em sintonia com esse amor. E a gente, quando passa por momentos difíceis, por dificuldades, né, a gente está vivenciando um período de mudança, né, um período de transição do nosso planeta. A gente está passando por várias mudanças comportamentais que a gente não imaginava que passaria nesse momento, apesar de todas as informações que a gente já tinha que chegaria a esse momento, né? Mas a gente está diante de uma situação nova, mas uma situação que naturalmente vai gerar na gente desconforto e vai gerar medo, ansiedade, angústia. E aí a gente precisa acalmar a nossa alma, né? A gente precisa entender que nada acontece por acaso. E que se a gente está passando por isso, a gente está tendo oportunidades de ser melhor, oportunidades de trabalhar no bem. Então a gente precisa estar atento às oportunidades que surgem no nosso dia a dia. E nada melhor do que um momento desse para trabalhar, para utilizar as nossas vibrações, para a gente entrar em sintonia com esse amor e poder realmente colocar em prática o que há tantas encarnações a gente vem tentando fazer, e que esse é o momento da gente colocar em ação todo o conhecimento, toda a bagagem que a gente vem trazendo de séculos. E aí, quando a gente está no momento de dificuldade, é preciso respirar, é preciso parar, acalmar, entrar em sintonia com esse amor, para que a gente possa fazer uma oração, para que a gente possa vibrar positivamente, ajudando as pessoas a passarem por esse momento, e para que a gente possa também entrar em sintonia com os espíritos que estão com o mesmo objetivo que nós, que é a evolução, o crescimento espiritual, para que a gente possa receber o amparo
a proteção e até a intuição. O que a gente pode estar fazendo, né? Então isso é buscar o amor dentro de nós. Isso é uma coisa que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então é tentar ajudar dentro das possibilidades que surgem. Estar aberto a ajudar, né? E aí não é ajudar só na questão material que hoje muitas pessoas estão precisando. A gente ajuda sim todas as pessoas que precisam num momento mais delicado de uma cesta básica, de uma questão financeira, mas a gente pode ajudar muito com a nossa vibração, né? Mantendo a nossa vibração o mais elevada possível, entrando em sintonia com a espiritualidade amiga, para que as nossas energias possam ser utilizadas em prol do planeta, em prol das pessoas que estão doentes e que estão trabalhando também para curar essas pessoas, e para os espíritos que estão desencarnando e que precisam também de muito amparo. Então é aproveitar as oportunidades para a gente colocar em ação tudo aquilo que a gente estudou, tudo aquilo que a gente continua estudando. E quando a gente se sente ofendido, né, por alguém, quando a gente se sente magoado, quando a gente acha que a gente foi injustiçado porque alguém criou alguma mentira sobre nós, né? E aí o que a gente faz? A gente tem, na verdade, que ter uma atitude diferente dessa pessoa, né? A gente precisa novamente sintonizar com esse amor, com essa essência divina, para que a gente possa acalmar os nossos pensamentos e simplesmente buscar cortar essa energia negativa, né? Essa atitude, e entender que é preciso perdoar, né? A gente precisa dessas experiências, a gente precisa passar por essas situações para que a gente possa exercitar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente vai trabalhar o nosso espírito para poder ser melhor um pouquinho a cada dia, né? Então a gente é igual o corpo, né? O nosso corpo ele necessita de exercícios físicos para ficar saudável. Uma pessoa que não faz exercício físico vai ficando sedentária e vai acabar prejudicando de alguma forma a sua ferramenta de trabalho, que é o seu corpo. Então ele precisa de atividade física. A mesma coisa acontece com o nosso espírito. Nós precisamos exercitar o bem para que a gente possa mudar, para que a gente possa evoluir. Então, se a gente não tem nenhuma situação difícil para poder superar, para a gente poder passar, a gente não está exercitando, a gente não está aprendendo, a gente não está evoluindo. Então, a vida seria muito sem sentido se a gente não tivesse obstáculos para serem superados. Então, a gente precisa ter as mágoas, a gente precisa ter as ofensas, a gente precisa ter as turbulências, dificuldades financeiras, as dificuldades em relacionamentos e diversas outras situações, para que a gente possa realmente colocar em prática aquilo que a gente estuda, que a gente aprende. Para que a gente possa, nesse momento, ver se aquilo que a gente está falando, né, ou que a gente está estudando, a gente está conseguindo realmente colocar em prática, a gente está conseguindo trazer para o nosso dia a dia e ir melhorando um pouquinho a cada momento, né? Cada dia, e buscando essa melhora, que a mudança íntima ela não acontece de uma hora para outra, né? Ninguém vai se tornar um ser perfeito, ninguém vai alcançar a perfeição de um dia para a noite, né? A gente vai conseguir ir evoluindo de pouquinho em pouquinho, como uma homeopatia, né? De gotinha em gotinha, fazendo no horário certinho e buscando fazer uma certa frequência, até a gente conseguir mudar o nosso comportamento, a gente conseguir perceber aonde a gente está errando e buscar melhorar, né? E o amor, ele possibilita também essa amplitude no olhar, né? A gente passa, na verdade, a observar que a vida, que as situações que a gente vivencia aqui na Terra, elas são muito pequenas perto da eternidade, né? Nós somos espíritos eternos. Então, o que a gente está vivendo agora, ou o que a gente viveu hoje, ontem, ou qualquer situação que a gente vai viver aqui,
são situações pontuais que vão acontecer para possibilitar que a gente cresça, que a gente desenvolva, que a gente aperfeiçoe, que a gente possa atingir a nossa evolução espiritual, mas são situações que são muito pequenas diante de toda a eternidade que a gente vai viver. Então a gente não tem que dar um peso tão grande às situações que a gente vivencia aqui, né? A gente tem que lembrar sempre que aqui é apenas uma encarnação, que a gente tem que usar ela da melhor forma possível, mas é uma encarnação diante da eternidade, que nós somos espíritos que já vivemos várias encarnações e que ainda vamos viver muito mais, seja no plano espiritual ou em outro planeta ou até na Terra. A gente vai ter outras oportunidades, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade atual para praticar, para buscar ser melhor a cada dia. E aí a gente se pergunta, né, como que eu vou sentir esse amor, essa essência divina dentro de mim, né? Como que eu faço para sintonizar com esse amor divino? Aí a gente tem que pensar o seguinte: eu quero mudar? Porque quando eu quero mudar, eu vou começar a me vigiar, né? Então eu vou começar a observar meus pensamentos, vou observar meu comportamento, minhas atitudes diante das pessoas e principalmente o pensamento, porque o pensamento a gente não expõe para ninguém, né? Então é uma coisa que só a gente sabe. E aí a gente tem que parar e pensar: será que se eu contasse o que eu estou pensando para alguém, eu conseguiria, eu teria coragem de contar isso? Eu conseguiria contar isso de boa? Ou será que o que eu estou pensando eu teria vergonha de contar para alguém, né? Então a gente precisa avaliar o que a gente pensa, a gente precisa avaliar o que a gente faz, o que a gente fala. Então a gente precisa estar constantemente fazendo essa avaliação, que é aquilo que a gente sempre escutou na doutrina espírita, né? Orai e vigiai, né? Então a gente precisa vigiar os nossos comportamentos para a gente perceber o que a gente está fazendo de errado e mudar as nossas atitudes, né? Se eu tenho um pensamento que não é correto, que ofende alguém, que vai contra os princípios que Jesus deixou pra gente, a gente tem que pegar e mudar o pensamento, né? Se eu tô pensando mal de alguém, né? Se eu tô discriminando alguém, se eu tô pensando em alguma coisa que emane energias negativas para aquela pessoa, na mesma hora eu preciso cortar aquilo e pensar no que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa. Mudar a sintonia, então fazer uma oração jogando fluidos, jogando energia positiva para aquela pessoa que eu pensei mal, né? Então a gente precisa mudar, e essa mudança ela só acontece se a gente está se vigiando, se a gente está se observando. Se a gente não se observa, a gente nunca vai saber que a gente está errado. Então isso é uma constante, né? E isso é uma coisa que não acontece de um dia para a noite. Você precisa estar sempre se observando. A gente tem muita coisa para melhorar. Então a gente precisa estar constantemente observando as nossas falhas, os nossos erros. E quando a gente recebe a crítica, né? Alguém, algum familiar, alguma pessoa próxima que te critica, te fala alguma coisa que ninguém gosta de ouvir na hora, mas a gente precisa aproveitar aquela crítica e tentar entender se aquilo tem um fundo de verdade, né? Normalmente as críticas têm algum fundo de verdade, e aí a gente precisa entender: poxa, fulano de tal falou isso pra mim, o que eu tô fazendo de errado? Qual foi a atitude que levou essa pessoa a falar isso de mim, né? Então a gente tem que aproveitar as críticas e fazer uma análise para entender o que a gente pode mudar no nosso comportamento, na nossa atitude. Então, quando a gente quer fazer essa mudança, quando a gente começa a observar isso, a gente começa a sintonizar com esse amor, com essa essência divina que está dentro da gente, porque a gente está buscando ser melhor, a gente está buscando utilizar o amor em nossas ações, em nosso dia a dia. Então, é esse o papel que a gente tem que ter. Essa a busca de utilizar o amor, de viver o amor no nosso dia a dia. Então, é somente através dessa postura que a gente vai conseguir evoluir enquanto espírito, né? E em primeiro lugar, a gente precisa se amar, né? Quando a gente tem essa oportunidade de estar encarnado, né?
É uma oportunidade maravilhosa que a gente está tendo, né? De estar encarnado, e principalmente uma situação como essa que a gente está vivendo agora, né? É uma grande oportunidade. Então, se a gente tem essa oportunidade de estar encarnado, a gente tem que usar o nosso corpo de uma forma consciente, de uma forma respeitosa. Eu preciso cuidar da minha ferramenta de trabalho. Se eu não cuido da minha ferramenta de trabalho, eu não vou ter ela para trabalhar. Então, eu vou estar perdendo a oportunidade que eu tenho de evoluir, de praticar, de estar aqui reencarnado, buscando esse crescimento espiritual. Então eu preciso me amar, tanto a questão do corpo, que é o respeito, o cuidado com ele, quanto a questão de me amar enquanto espírito, enquanto alma encarnada. Quem sou eu, né? Então todos nós temos defeitos, todos, mas temos também muitas qualidades. Ninguém tá sem qualidade aqui. Todos nós temos as nossas qualidades. E a gente precisa saber quais são essas qualidades, para a gente utilizar essas qualidades em nosso proveito, mas também e principalmente em proveito do próximo, né? Em poder ajudar o próximo com aquilo que eu tenho de melhor. Então, se eu não sei o que eu tenho de bom, fica mais difícil utilizar as minhas ferramentas, né? As minhas competências para ajudar o outro. Então eu preciso me conhecer e eu preciso me amar. Eu só consigo amar o próximo se eu consigo me amar primeiro, né? Então, primeiro a gente precisa se amar para depois a gente amar o próximo. E aí a gente começa a amar o próximo, começa a valorizar mais a vida e a valorizar principalmente a Deus, né? A oportunidade que Ele sempre nos dá de crescimento. E aí muitas vezes a gente se depara com situações que nos aborrecem, que é uma ofensa, é uma ingratidão de algum familiar, de uma pessoa próxima da gente, né? Então a gente vai se deparar em alguns momentos com um irmão, um tio, uma mãe, um pai que te ofende, ou que é ingrato contigo, ou que não tem afinidade, né? E aí a gente fica pensando, poxa, mas eu sempre fiz tudo pelaquela pessoa, eu sempre ajudei, eu sempre dei tudo que eu podia dar, e agora eu recebo isso. Só que o Espiritismo ele vem trazendo uma informação que é muito importante, né? A família consanguínea nem sempre é a família formada por afinidades, né? Então a gente tem vários espíritos dentro de um lar, dentro de uma família, que não tem afinidade, que tem formas de pensar diferentes sobre o mundo, que tem visões diferentes, que tem objetivos diferentes. E aí quando estão dentro de um lar, dentro de uma casa, aquela convivência acaba gerando conflitos, né? Quando a gente está falando então de quarentena, que é o que a gente está vivenciando, a gente sabe que em vários lares estão tendo vários conflitos, porque são pessoas muito diferentes, são espíritos muito diferentes que são obrigados a conviver, né? Que estão ali naquele ambiente, e com a quarentena se torna essa convivência mais intensa, né? E aí começam as brigas, começam todo aquele desentendimento, aquela desarmonia dentro do lar. Então a gente precisa entender que é nessa hora que a gente precisa utilizar o amor como ferramenta, porque o amor ele vai fazer com que essas relações se estabeleçam de forma mais harmônica, né? Que eu respeite o outro, que eu respeite o espaço do outro. Cada um tem o seu jeito de agir, cada um tem a sua forma e a sua evolução. Então eu preciso respeitar o outro, eu preciso estabelecer relacionamentos harmônicos no meu dia a dia, principalmente dentro do lar, porque como foi constituída a família, ela não foi por acaso, né? A família aqueles espíritos não se reuniram naquela família por acaso. Existe um objetivo por trás disso que a gente não conhece, mas que existe, né? E esse objetivo, ele tem que ser trabalhado nessa encarnação, porque se eu vou deixando para lá, eu vou adiando isso, mas na próxima eu vou esbarrar com algum do meu familiar que eu não gostava, e isso vai ter que ser trabalhado em algum momento. Eu não vou deixar de trabalhar, então por que não aproveitar a oportunidade que a gente está tendo nesse momento, né?
Para que adiar aquilo que já foi programado, que já foi estipulado para a gente fazer nessa encarnação? Então, aproveitar esses encontros que estamos tendo dentro do lar para estabelecer relacionamentos de respeito, de amor, né? Que estejam baseados no amor, apesar de todas as diferenças, apesar de todos os pontos de vista diferentes, da forma de agir de forma diferente. A gente precisa respeitar. Então, o meu papel é sempre buscar o meu aperfeiçoamento e tentar contribuir com os outros através do meu exemplo, né? A gente consegue mudar muitas coisas através do exemplo. Quando a gente tem um comportamento adequado, as pessoas estão observando. Então eu não preciso ficar falando na cabeça de ninguém. Eu preciso realmente mudar. Eu preciso ser exemplo daquilo que eu acho que é o correto, que é aquilo que eu aprendo que é o correto, né? Então, o nosso papel é ser exemplo. E a gente precisa se trabalhar e não se preocupar se o outro está fazendo ou não. A gente não está aqui para julgar se aquela pessoa está certa ou está errada. Cada um tem o seu momento, cada um tem a hora que ele vai buscar aquilo que Deus ensinou, que Jesus ensinou em todas as passagens que ele teve aqui na Terra. Então a gente precisa respeitar e fazer a nossa parte, né? O que está ao nosso alcance de fazer para buscar esse crescimento espiritual. E aí quando a gente começa, né, a buscar, fazer essa busca pelo melhoramento íntimo, né, enquanto espírito, a gente começa a perceber que tudo vai se encaixando, né? As situações começam a ficar com peso menor porque a gente começa a entender o objetivo de cada situação que a gente vivencia aqui na Terra. E a gente começa a lidar de uma forma melhor com os conflitos, com as dificuldades que vão surgindo. A gente começa a respeitar mais a vida, a respeitar mais o próximo e a respeitar principalmente a Deus, né? A entender que nada nessa vida acontece por acaso e que a gente tem que buscar fazer a nossa parte para ser pessoas melhores todos os dias. É um esforço diário, é um esforço contínuo, que não é simples, mas que é possível e está dentro do nosso alcance. E aí, quando a gente está nesse caminho, a gente percebe que o mal começa a não nos atingir porque a gente está numa faixa vibratória muito boa e isso nos protege também, né? Então, o fato da gente caminhar no caminho do bem também nos protege contra o mal, né? E a gente passa a utilizar mais gentileza, mais o sorriso nas relações. A gente aprende a se calar diante de uma ofensa, a gente aprende a ouvir mais e a se posicionar quando é necessário se posicionar, com o intuito de ajudar, com o intuito de fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais humana, mais respeitosa para as pessoas. Então, a gente deixa de lado aquele amor que é egoísta, que é ciumento, que é preconceituoso, que é totalmente voltado para o que é bom para mim, para a gente pensar no outro, o que a gente pode fazer para ajudar o outro, né? O que eu tenho de bom, o que eu posso contribuir para aquela pessoa que precisa, para aquela pessoa que está necessitada, e o que eu posso melhorar em mim todos os dias, o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou pensando que não é legal. Então a gente pode sempre usar Jesus nas situações, né? Se eu vou fazer determinada situação, eu penso, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Se eu estou pensando numa coisa que eu estou achando meio esquisita, mesma hora eu tenho que pensar, Jesus pensaria isso, né? Então a gente precisa estar avaliando os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, para a gente poder mudar. Senão a gente não consegue mudar se a gente não tiver essa vigilância diária. Então a Lucia, ela vem falando desse amor divino, desse amor que está em todos nós. Então, mesmo nas pessoas que a gente acha, nossa, mas aquela pessoa só tem coisa ruim. Não tem. Ela tem a essência divina dentro dela.
só não despertou ainda, porque ela não está buscando, mas uma hora vai despertar, uma hora ela vai acordar para aquilo. Então a gente precisa respeitar o tempo do outro, mas a gente precisa principalmente olhar para dentro de nós, para aquilo que a gente pode melhorar hoje, né? O que a gente pode mudar na gente hoje e fazer isso uma constância na nossa vida. Então esse estudo ele vem muito de encontro, né, com o momento que a gente está vivendo, e vale muito a pena ler o texto mesmo no livro, que a gente sempre tem mais coisas que a gente vai estar entendendo, que a gente vai estar interpretando. Então eu deixo aqui essa mensagem, deixo um grande abraço para todos, né? Estou com saudade do nosso grupo de estudo, espero que logo logo a gente possa estar juntos novamente, né? Tchau, tchau, gente!